Bom dia, irmãos. Que bênção estarmos juntos novamente. Quero agradecer de todo o coração o seu prestígio, sua colaboração e apoio ao trabalho da sua igreja na escola dominical. Muito obrigado. Tem sido um ano difícil, um ano muito complicado mesmo para todos nós. E a igreja tem procurado fazer o seu melhor. Os obreiros da escola dominical, em particular, têm feito suas aulas. Os irmãos professores têm se superado para oferecer a todos os departamentos o melhor de cada um dos irmãos e tem sido uma bênção. Por isso, nós agradecemos a paciência dos irmãos, o apoio, a colaboração nesse momento, que temos que nos ajustar, temos que nos adaptar, temos que aceitar as dificuldades assim, né? Como é importante isso, o exercício, né, do amor, o exercício, né, do encorajamento cristão, que nós temos que ter nessas horas conturbadas que passamos. Muito obrigado de verdade, em nome do conselho, da igreja e da direção da escola dominical, pela sua vida. Orem por nós, orem por cada professor, orem pela superintendência, pelo departamento infantil, pelos oficiais da igreja, pelos pastores, presbíteros, diáconos, continue orando pela vida de todos nós aí. E vamos caminhar juntos até o final dessa pandemia, com a graça do bom Deus, irmãos. E o Senhor vai nos ajudar. Amém? Muito obrigado. A nossa lição de hoje está baseada, o texto bíblico em Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, será uma resposta bíblica ao conceito filosófico do materialismo. Então vamos trabalhar hoje a questão do materialismo, do pensamento materialista, suas ideias, seus pressupostos e as implicações disso na vida dos homens, no estilo de vida dos homens, no pensamento dos homens. E a resposta bíblica a isso, tá? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta difícil jornada, né? Não é uma coisa simples não, mas vamos contar com a graça do bom Deus, tá bom? O texto se encontra em Colossenses 1, versículo 13, eu vou ler apenas do 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, o mundo físico e o mundo espiritual. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, diz assim o apóstolo. Oremos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Abençoe a quarta igreja, abençoe a nossa escola dominical, que temos trabalhado de uma forma remota, difícil, Senhor, mas obrigado porque o Espírito Santo do Senhor tem feito maravilhas. Ó Deus, usando os professores, abençoando os alunos e juntos todos nós estamos sendo edificados pela palavra do Senhor. Que mais uma vez, nesta manhã, com a tua graça, ó Deus, a tua igreja seja fortalecida e possamos crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pensamentos maus, nossas intenções más, nossas ações erradas. Tenha misericórdia, Senhor, concedendo-nos mais paciência, mais mansidão, mais amor ao próximo, Senhor, mais um espírito de serviço, ó Pai, de colaboração e de apoio. Dá-nos essa experiência, Senhor, essa graça em nossa vida. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, 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 irmãos. Vamos lá. Vamos entender o desafio que nós temos nesta manhã. O materialismo, ele pode ser concebido como uma visão do mundo de uma ordem naturalista, é uma forma naturalista de enxergar a realidade, de enxergar o mundo, né, de ver o mundo, tá? O materialismo defende que a existência de todas as coisas são reduzidas unicamente à sua dimensão material. Desse modo, a realidade no conceito materialista é exclusivamente material. É só o que existe na ideia, na filosofia, no pensamento materialista. O que existe é o mundo físico. É aquilo que pode ser visto e pode ser observado. Isso é o real, apenas. Excluindo, assim, o materialismo exclui
toda e qualquer existência fora da materialidade. O que não for físico, o que for no mundo material, dentro desse conceito, simplesmente não existem. Não existe. Comece a pensar, e a minha intenção nessa manhã é que você pense, você comece a refletir quantas ideias materialistas estão na cabeça das pessoas que nos cercam, nos conceitos das pessoas, né, que vem apenas como real, como verdadeiro, o mundo material. Tá bom? Vamos lá. Vai pensando até o final desta aula. Vamos refletir muitas coisas, muitas coisas. Bom, em filosofia, esta é uma definição que nós pegamos da internet só para ilustrar, né? Esse conceito que é muito amplo, não vamos entrar nos méritos todos filosóficos, nos braços, né, desta ideia, tem muitos subprodutos do materialismo, né, podemos dizer assim. Na filosofia, materialismo é o tipo do fisicalismo, que sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar existência é a matéria, somente a matéria, que fundamentalmente todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são resultado apenas de interações materiais. Causa e efeito da matéria, sua transformação, e sua ordem, sua organização. Que a matéria é a única substância, que não existe nada, não há nada além da matéria. Bom, isso você vai pesquisando na internet, tratados, artigos de filosofia, você vai encontrar essa definição facilmente, tá? Apenas um pouquinho da história e algumas ideias principais do materialismo. Como eu disse a você, aos irmãos, é algo muito amplo, tem muitos aspectos a serem abordados, não é o objetivo dessa aula, vamos apenas dar uma visão mais objetiva dentro do que nós pensamos, a essência do pensamento materialista e trabalhar em cima disso, tá bom? Na história da filosofia, nós verificamos que para muitos filósofos, o mundo natural era a única realidade de fato existente. Nós encontramos tratados, pensamentos de filósofos pré-socráticos que já defendiam esta ideia. E, bom, isso permeia toda a história da humanidade até os nossos dias, coisas mais recentes, pensadores mais recentes, né, têm esses mesmos fundamentos pressupostos assim em suas estruturas, né, de trabalho filosófico, né, considerando apenas o mundo natural como fato existente, tá? Consequentemente, entre várias implicações, negam a existência de qualquer coisa fora do mundo material. Bom, você já entende de onde vem tantos ismos dos nossos dias. Estamos trabalhando secularismo, individualismo, existencialismo, né? E outros aí, muitos aí do século XIX aí, que são fundamentos sociológicos também, alguns pensadores de uma organização sociológica histórica com um fundamento naturalista e materialista, visando apenas o horizontal, é a matéria, aquilo que é real. E tem implicações, negando qualquer coisa além disso. Bom, você já imagina a consequência básica desse pensamento para a fé, né? Óbvio, você já percebeu exatamente onde vai levar um pensamento materialista. Naturalmente. Essas pessoas que negam a Deus, que rejeitam completamente. Isso não existe, né? A ideia de Deus, de religião, tá? A raiz disso daí está pensamento materialista, tá? A pensamento naturalista, né? Ou seja, além da matéria não tem nada real. Então negam qualquer coisa além disso. É simples assim, né? Esta é uma concepção de mundo mecanicista. Tudo acontece de modo automático, mecânico, porque a matéria, são seres, são a ordem física, as leis que existem nessa ordem, a natureza é olhada desse aspecto, a única coisa real é o físico, né? E tudo acontece automaticamente, né? Nas leis naturais da existência, dos seres. E o que é mais assim, ou seja, não há um propósito, não há um propósito de existência, né? Simplesmente acontecem, existem, né? Assim, e se chocam e convivem, né? E segundo as leis
assim estabelecidas na ordem material. Tudo se resume ao material pelo material. E não tem nada além disso. A vida é só isso. A vida é só isso. É o que tem, é o que oferece, é o que desfruta. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Acabou a morte. Qualquer ser humano, qualquer outro ente, morreu, acabou. É a questão mecanicista. Porque não tem nada além disso. Segundo essa... Não existe nada além disso. Então, é muito sério isso. Tá? E olha, nós vivemos uma sociedade que está com pensamentos aí que estão predominando na sociedade, com valores, impondo conceitos, mas o fundamento é esse, é material. É material. Então, tudo que é supranatural, tudo que é além disso, é rejeitado, né? É rejeitado, tá? O materialismo defende um sistema fechado em si mesmo, implicando a total impossibilidade de qualquer coisa, né, fora desse sistema. Portanto, o que é mais sério, é importante que você pense nisso profundamente. Portanto, Deus não pode existir. Dentro do conceito materialista, eles afirmam que não existe Deus. E se porventura existir Deus, né, que tem os agnósticos, né, que dizem assim, não sei se Deus existe ou não faz diferença nenhuma. Se porventura existir, nós não podemos conhecer. Né? Então a ideia é assim, Deus não existe. E se porventura existir, ele não pode intervir no mundo material. Quantos cristãos estão defendendo ideias de pensadores ateus? Quantos crentes estão defendendo pensamentos, estruturas, fundamentos de pensadores ateus que negam a existência de Deus, tá? Se iludem, né? Ficam aí extasiados, né? Extasiados com pensadores, com ideias, com teorias, mas cujo fundamento negam a existência de Deus. Tá? Então, isso é aplicado à história, ao relacionamento humano, à sociedade humana, mas com fundamento totalmente materialista. E cristãos defendendo. E defendem com unhas e dentes, muitas vezes, isso daí. Isso é seríssimo. Isso é muito grave. Parece que nem reflete um pouquinho, né? Não entendo como se diz cristão, conhecer a palavra e o Deus da palavra acima de tudo. Ficam defendendo causas e teorias totalmente anticristãs, muitas vezes. Característica do naturalismo, segundo, vamos abaixar aqui um pouquinho, um livro da nossa editora Cultura Cristã, muito bom, História da Filosofia, do Ronald Nash. Ele pontuou aqui, o autor da revista, o autor dessa lição, colocou, né, no nosso material, e apontou as características do naturalismo, que é a base do materialismo, né? Questão da matéria pela matéria. Vamos lá, isso é importante, tá? Assim diz o naturalismo, ó, somente a natureza existe. Somente a natureza existe. E um Deus supranatural, não. É afirmação. É conceito do naturalismo. A natureza é um sistema materialista e os elementos básicos de tudo, daquilo que existe, são apenas entes materiais. Não existe nada além disso, não existe nada espiritual, não existe, nenhum conceito assim, nenhum ser, nem entidade. É o pensamento materialista, com base no naturalismo. Os fenômenos naturais são explicáveis apenas de modo natural, não havendo qualquer possibilidade de explicação sobrenatural, supranatural para os fenômenos. Tudo é explicado assim naturalmente pelas leis físicas, pelo pensamento científico, entre aspas, vou colocar entre aspas porque isso se torna quase um absoluto, né, dentro desse conceito. Parece que é uma metodologia, um prazo, se não for afirmado pelo pensamento científico, pelo método científico, se não for reafirmado, não existe, não é real, não é verdadeiro, tá? Então, assim, há uma idolatria a esse pensamento, muitas vezes, né, dizendo que não existe. Deus não existe, então só o que existe aqui nós podemos repetir no laboratório e fazer a pesquisa e análise e provar alguma coisa. É o pensamento naturalista por detrás das ciências, por detrás. Não que as ciências sejam erradas em si mesmas, mas que os pressupostos filosóficos estão presentes. E não há neutralidade nisso, não. Não há neutralidade nisso, não. Uniformidade, segundo Nash, falando sobre as características do naturalismo. Uniformidade e regularidade são características essenciais
proveniente do sistema natural. Portanto, segundo Nash afirmando, não há qualquer possibilidade de ocorrerem eventos fora desse sistema. Então não existem milagres, não existe Deus, não existe nada dessa questão de fé. No conceito naturalista, tudo isso é ilusão humana, projeção, criação da mente humana. 5. O naturalismo é um sistema eminentemente de ordem determinista. Ou seja, os eventos ocorrem unicamente por razões materiais antecedentes, não havendo nenhuma interferência divina no processo. Isso no sentido do individual da minha vida, da tua vida, no sentido coletivo da sociedade, ou seja, tudo é analisado meramente nas relações horizontais humanas e as consequências a causa do comportamento das pessoas. E não há intervenção divina nesse processo, não há origem divina nesse processo e nem há propósito divino nenhum nesse processo, tá? Dentro do conceito materialista. Então, olha, fique esperto, viu? Fique esperto aí com as propostas, né, de grupos, de partidos políticos, de pensadores. Fique esperto em relação, né, às ideias, às teorias, às propostas, tá? Com seus fundamentos. Reflita, pense, né? Pense criticamente, pense com o olhar das Escrituras Sagradas e seja crítico nesse sentido. Às vezes nós absorvemos, né, ficamos simpáticos a conceitos, ideias, mas nós não aferimos a luz da palavra do Senhor. Apenas é uma questão de opinião. Eu fico impressionado, é bonito, muito bem articulado, eu acho que é isso mesmo, mas é questão de opinião. Então, olha, as suas opiniões e seu juízo você tem que ter, seja crítico à luz das Escrituras Sagradas. Você é crente. Você é diferente. Então perceba o que tem de materialismo nas ideias das pessoas, tá? Nas ideias, suas propostas, mesmo sociais. Fique de olho, fique esperto nisso. Alimentação da filosofia. A filosofia, ela tem apenas e tão somente a capacidade de formular e evidenciar questionamentos existenciais. Seja qual for o pensamento filosófico, a teoria de um pensador, seja qual for ele, né? Ele é assim mesmo. Eles vão ciclicamente, né, assim, alternando assim, os pensadores, tá? Levantar as questões, os problemas da existência humana. Apenas isso. Não há absoluto em nenhuma teoria, em nenhum pensador, não há. A filosofia não tem essa resposta. Sabe por quê? Porque as respostas ao anseio humano verdadeiro estão naquele que criou o ser humano. Enquanto somente na palavra de Deus. Respostas satisfatórias, cremos de verdade. Né? Isso não é fanatismo, não. Cremos pela absoluta realidade das Escrituras e do Deus revelado. Que essas respostas vêm apenas na Bíblia, apenas na palavra do Senhor. Tá? Sem nenhuma dúvida, tá? Sem nenhuma dúvida quanto a isso. A concepção bíblica da realidade é de que tudo que existe foi criado por Deus e por meio da palavra de Deus e a palavra de Cristo, através do nosso Senhor. Então, tudo que foi criado, tudo que existe, né, segundo a nossa percepção bíblica do mundo e da realidade, desta realidade que vivemos, é que há um Criador e tudo é fruto da obra, da vontade, da execução desse Criador. Todas as coisas. Isso é fundamental. Desse modo, evidencia-se, irmãos, que as proposições materialistas não são compatíveis com as verdades proposicionais reveladas na Bíblia Sagrada. Não tem como ser compatível esses conceitos materialista, que a matéria só ela existe. Não, nós não cremos assim. É incompatível isso com a fé cristã que diz, não, a matéria existe porque alguém a criou. E esse ser inteligente que a criou, que é Deus, a criou com uma finalidade. Bom, uma finalidade e com bondade, e com perfeição. Ou você acha que a perfeição da criação dos seres é obra do acaso? Do acaso, bilhões e bilhões de células se juntando e dando essa diversidade da ordem criada dos seres. É um acaso? Obviamente. Obviamente que não cremos assim, né? Renegamos todo pressuposto materialista, toda a ideia do mundo, do ser humano e da humanidade, né? No conceito materialista. Claro, observamos então, irmãos, o ensino da Bíblia.
A nossa resposta ao materialista que afirma que a única realidade é a matéria, nós dizemos não, nós não cremos assim, isso não é verdade. Eu vou reafirmar, isso não é verdade, tá? E não é questão de é a tua verdade, é a minha verdade. Isso não é verdade, né? Há um Deus criador, sim, sim, há uma origem, sim, de todas as coisas, né? E essa é a base da nossa fé, da nossa esperança e do nosso descansar, né? E do nosso entendimento do sentido da vida, né? Do sentido do propósito da existência humana e da realidade, né? Senão fica um quadro, um cenário. Imagina o cenário como é criado, porque essa ideia é um cenário totalmente sem Deus. Aliás, estão trabalhando, e há quem trabalhe para tirar toda a ideia do religião, cristianismo principalmente, né? Para abortar isso da sociedade como um mal, ó, fique esperto, como um mal, porque a sociedade perfeita e ideal e justa não concebe o sobrenatural. Fique esperto com relação a essas coisas. Cristo é o criador de toda a realidade. Paulo, aqui no texto de Colossenses, ele apresenta 3 razões para a supremacia de Cristo. Né? Versículo 15 e 16 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, o mundo espiritual. O mundo físico e o mundo espiritual. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, quais as razões que Paulo coloca aqui? Primeiro, que Deus, ele é o criador, tá? Segundo lugar, ele é o mantenedor de todas as coisas. Terceiro lugar, toda a criação está debaixo do seu poder. Ele é o criador, ele é o mantenedor e ele é o governador. Grave isso. Jesus Cristo é o criador, é quem mantém e quem governa a sua criação. E aqui as palavras usadas por Paulo neste versículo são muito interessantes. Ele repete todas, né, tudo criado, porque enfatiza a amplitude da sua obra. Tá? Amplitude, a extensão da tua obra. A obra é total, tudo veio de Deus. Tudo foi criado por Deus, tudo. Você imagina o universo, esse universo maravilhoso, tremendo. Os homens ficam vislumbrados aí toda semana, uma descoberta nova, né, pelos pesquisadores, pelos cientistas, descobriram um planeta novo, descobriram lá um buraco negro, descobriram uma galáxia distante. Que bênção, que bom, Deus deu inteligência para o homem. É assim, a capacidade humana, chegar nesse ponto, isso é extraordinário, extraordinário, de reconhecer a grandeza da obra de Deus, que bênção, né? Não tem nada de estranho nisso, nem de misterioso nisso, né? É simplesmente a extensão dessa obra extraordinária de um Deus eterno que está acima dos céus e dos céus e dos céus, e assim governa todas as coisas. Que coisa linda, né? 3 expressões nesse texto ressaltam a atividade criadora de Cristo, tá? Expressões importantes. Vejam lá. Versículo 16 diz assim, olha o 16 como fala. Pois nele foram criadas. Nele, ou seja, aponta para o ensino de que todas as coisas estão debaixo da esfera do poder de Jesus. Nele foram criadas. Ele é o agente da criação, né? Cristo é o centro de unidade e harmonia no qual o universo foi criado. Que coisa tremenda, né? É o Cristo que você conheceu pela graça do Senhor, pelo Evangelho de Jesus. É o Cristo que é o Filho de Deus que encarnou, deixou sua glória e se fez homem e habitou entre nós para nos redimir, para nos salvar. Ele não foi apenas um filósofo, ele foi apenas um homem bom, né? Não foi apenas um homem histórico e reconhecido, né, pela sua historicidade. Foi! Mas quem foi esse homem? Foi Deus, o Deus eterno, o Deus pré-existente, o Deus infinito, o Deus que se revelou, o Deus criador.
Nada escapa do seu campo de ação. Nada está além do seu controle soberano. Tudo e todas as coisas e todos os seres estão sob o seu poder criador. Lá em Mateus capítulo 28, Jesus já ressurreto se apresenta aos discípulos dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Louvado seja Deus por isso. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele tem a primazia, Ele é o Criador, Ele está no trono governando tudo. E o texto diz assim também, por meio dele, né? Por meio dele, Cristo é o agente mediador da criação. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, lembra daquela expressão? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Aí o versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o agente da criação. Não somos fruto de uma explosão cósmica, tá? Lá atrás, há bilhões e bilhões de anos, né? Do nada, e daí gerou energia, que gerou vida. Não somos fruto do acaso, nem de nada disso. Nós somos obra de um Criador tremendo, poderoso, que fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é igual a nada, a nenhuma outra criatura. E foi feita por meio dele. Hebreus 1, versículo 2 diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Meu irmão, glorifique a Deus por isso. Louve ao Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. O Senhor Jesus foi instrumento da criação, agente da criação. Dê glórias a Deus. Você é crente, você é cristão porque você crê no Filho eterno de Deus, no Criador. Você não pode afirmar isso e ao mesmo tempo defender ideias materialistas que negam a Deus, que negam o seu Cristo. Então seja esperto, filtre aquilo que você lê, filtre aquilo que você aprende, filtre aquilo que você ouve, que é obrigado a ouvir por conta talvez de sua atividade profissional, acadêmica. Filtre tudo isso, filtre. Você tem uma crença real, não é apenas um sentimento religioso, você conhece esse Deus real. Se você colocar numa balança, saiba limitar aquilo, isso é pensamento humano. Isso é apenas pensamento humano. Não é verdade absoluta. A verdade é Deus. Ele é a verdade. É o Senhor. Para ele, Cristo é o alvo e a razão final para a qual toda a criação se move. Ele é o objetivo de tudo. É o alvo final. Ele não é só o começo, é o agente, mas é o alvo da criação, para a glória de Deus. Paulo ensina que Jesus Cristo é o objetivo, o ponto de consumação e o propósito de existência de toda a criação. Romanos capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Tudo que existe, tudo que acontece, tudo que foi criado, pertence a ele. E para ele foram criadas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que é uma expressão de doxologia, de louvor, de adoração ao Senhor, que Paulo assim coloca na sua carta, que deve estar no coração do crente. Quando nós contemplamos, quando nós refletimos a grandeza do nosso Deus, seu poder, sua autoridade, sua supremacia sobre todas as coisas, nós não somos assim iludidos pelas teorias filosóficas, pelos pensamentos dos homens, nenhum deles. Porque nós conhecemos o Deus real, o Deus verdadeiro, aquele que é o Criador dos céus e da terra, Amém? Você crê assim, meu irmão? Dê glórias a Deus, louve ao Senhor, glorifique o Senhor por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Estamos em condições difíceis esse ano, estamos passando um momento de turbulência, de afastamento, as coisas remotas, as coisas restritas, mas não perca a sua fé.
a sua crença, o seu espírito de adoração, de comunhão, da igreja, da coletividade, da sua igreja local, dos seus irmãos em Cristo, né, que fazem parte dessa igreja maravilhosa, para adorar e bendizer o Senhor. É para isso que nós existimos, amado, e continuamos fazendo, apesar das dificuldades e das nossas limitações. Não fique aí chateado porque estamos aí remotamente, eu não gosto disso, estamos aí online, eu não quero mais isso. Não fique aí com isso, como se as coisas fossem para você, que o mundo existisse para atender você. A vida não é assim, amado. A vida não é assim. Eu existo, você existe para a glória de Deus. Então glorifique, se alegre, renda louvores ao Senhor, seja mais grato, seja mais positivo, seja mais esperançoso, amado. A Ele a glória sempre. Levanta, reaja, glorifique o Senhor, amado. Às vezes nós somos cristãos no discurso, mas na prática a gente tem um comportamento, às vezes, que é vergonhoso. Meu Deus do céu, tem misericórdia, né? Cristo é o mantenedor da criação, diz assim o apóstolo Paulo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é antes de tudo e nele existe nele. Ou seja, tudo subsiste nele. É preservado por ele, é mantido por ele. Não tem vida sem Jesus, não tem nada sem Jesus, não tem existência. Nós respiramos, nós existimos por causa dele. Acima de tudo, que bênção. Ele é o mantenedor da criação, né? Paulo, nesse texto, ele ressalta a supremacia de Cristo sobre a criação. Ou seja, nós não somos apenas rocha, pedra, matéria. Claro que não somos apenas isso, né? Seres colocados aqui por um acaso, aqui numa ordem natural, coexistindo com leis naturais de procriação, apenas isso, né? Como se fosse apenas bicho e animais, porque assim que é tratado. O ser humano é tratado como um animal mesmo, é um animal racional. Mas é tratado como um animal como os demais, porque é o conceito naturalista da matéria. Não tem um Deus criador, não tem propósito. Isso tem implicações muito sérias com relação à vida do ser humano, com relação à família, com relação à vida sexual, com relação a tudo isso, a ética com a moral, tudo isso. Sua preexistência, né? Ele é antes de todas as coisas, diz a palavra do Senhor. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E João 6,38 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele esteve entre nós. João 17,5 diz: e agora, na sua oração sacerdotal, Jesus fala: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João 17,24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É o nosso Cristo, eterno, pré-existente. Desde a eternidade, Ele é Deus, Ele é Deus. Que maravilha! Apocalipse 1,8 fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Cristo, a quem louvamos e cantamos e bendizemos e confiamos e servimos e obedecemos. Apocalipse 17, capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 22:13 diz mais: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Ele é o primeiro e último, diz a palavra. Ele é o princípio e o fim. Essa prioridade temporal, ele é o começo de tudo, ele é o objetivo de tudo, sugere, irmãos, a preeminência, a majestade de Jesus Cristo em relação a todas as suas criaturas. Não só nós negamos que apenas a matéria seja a realidade. Nós discordamos completamente do conceito materialista. Não apenas discordamos, né, nós debatemos, né, contra esse conceito, tá? De que somente a matéria é real. Isso não é um conceito que tem como encaixar no princípio cristão. Porque nós entendemos que tudo é fruto da obra de Deus, que há um propósito na relação humana e na existência humana e na história humana. A própria história é fruto da intervenção providencial e soberana de Deus sobre o homem. O materialismo nega isso. Diz que é fruto das civilizações, das guerras, dos conflitos e das classes sociais. Nós negamos isso. Nós não vemos assim a realidade. Nós não vemos assim a história. Nós não vemos. A história, a criação, os homens, a humanidade é fruto da obra de Deus. E um Deus que intervém. Ele não apenas está lá em cima, governando e cuidando. Ele está presente na história humana, intervindo. Ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Ele é o final de todas as coisas. Nós não almejamos uma sociedade perfeita aqui, uma ordem social perfeita. Isso não é o conceito cristão. Nós aguardamos o reino de Deus estabelecido. E que virá esse rei, que é Jesus Cristo. E assim proclamamos a sua glória, que será estabelecido, sim, na consumação do século, na sua volta. Essa é a fé cristã, é a mensagem cristã. E é a realidade. Jesus Cristo é o mantenedor da criação. Nele tudo subsiste. Jesus Cristo é o sustentador do universo e o princípio unificador da vida. Sem a atividade contínua de Cristo em sustentar o universo, tudo estaria destruído. Bom, o autor aos Hebreus ele faz uma colocação muito interessante aí, para finalizar a nossa meditação de hoje. Ou seja, o materialismo afirma que a matéria é a única coisa que existe, que a realidade é apenas matéria. Nós negamos. Não é verdade. A matéria é obra da criação de Deus. Deus a criou com finalidade. E há um Criador. E há um Senhor sobre a realidade e sobre a obra criada, que é Jesus Cristo. E para finalizar, a questão da importância da fé nesse processo. A importância da fé nesse processo de entender a obra da criação, o Criador e a realidade que nos cerca. E a graça de Deus. O coração humano, assim, longe de Deus, um abismo no coração humano. Por isso, esses conceitos todos humanistas, todos eles de caráter humanista, horizontal, né? Porque é fruto de uma humanidade decaída. Marque isso. Esses conceitos todos humanistas são frutos de uma humanidade caída, longe de Deus, um vazio de Deus. Então, criam suas projeções, suas ideias, seus conceitos, seus pensamentos. Longe de Deus, mas não há resposta perfeita. Pelo contrário, claro que não há. Porque o homem foi criado para Deus, para ter comunhão com Deus. Por isso, Hebreus vai ressaltar a importância da fé. É a fé que dá um salto na vida humana, na mente humana, no entendimento da graça, sem a qual o homem não consegue enxergar, sem a qual o homem não consegue perceber a grandeza de Deus. Por mais que ele pesquise, que ele faça, que ele leia, que ele articule filosoficamente, cientificamente, não vai chegar numa conclusão da existência de Deus meramente pela razão, jamais. Mas é a graça que ilumina, é a graça que regenera, é a graça que abre a mente, a alma e o coração humano, é a graça que liberta o homem do seu pecado, da sua escravidão. Escravidão ao pecado, escravidão ao mundo, escravidão a Satanás também. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus criou do nada. Deus criou tudo do nada. Não pegou da matéria e transformou a matéria. Ele fez isso apenas com o ser humano, com a mulher. Mas Deus criou o homem. E Deus fez o homem. E criou a criação. E fez, né, o processo da criação pela sua palavra. A palavra da Criadora. Haja luz e houve luz.
E assim foi o Senhor criando. Aí Hebreus fala, pela fé entendemos assim. Aí o lugar da fé. A fé. Hebreus 11:3 nos mostra que a capacidade da fé em demonstrar a realidade. É pela fé, que é graça de Deus, quando nós não temos a fé salvadora, é graça. É pela graça da fé que nos é concedida que nós percebemos a realidade, o que de fato é real. Senão o outro é assim, sem essa graça de Deus, o homem está tateando, que nem um cego, tateando, encontrando respostas nos seus vários fundamentos filosóficos e pensamentos, encontrando resposta para quem ele é, qual o sentido da vida, qual a finalidade. Tateando, mas pela graça de Deus, nossos olhos as escamas são tiradas e nós percebemos a realidade da criação, do Criador. Por isso eu vou voltar aqui nesse texto. Pela fé entendemos, olha essa palavra, entendemos. Isso é conhecimento, é um conhecimento pleno, é um conhecimento completo de que o universo foi formado pela palavra de Deus. Declara o autor aos Hebreus o fundamental ato de fé pela qual nós apreendemos o fato da criação, nós percebemos, nós compreendemos. E também nos ensina sobre a verdadeira visão que devemos ter acerca do mundo, que é a visão criadora. Essa é a visão que nós temos que ter. Esta é a visão que nós temos que ter da criação. O cristão tem que defender essa ideia. E não defender outras coisas que negam a ideia de um Criador. A natureza da fé. A fé é apresentada também como uma certeza interior de que as coisas que não se veem são reais. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé nos dá a capacidade de perceber realidades que não são aferidas pelo laboratório e nem pelo método científico, mas são reais, e são verdadeiros, porque não é só verdadeiro aquilo que é matéria. É assim que nós cremos, e defendemos. Deste modo, a fé é certeza. A fé não é apenas sentimento, uma experiência individual, subjetiva, que é assim que é alegado pelo materialista, é apenas uma experiência subjetiva da mente, do sentimento de uma pessoa. Não, a fé é uma certeza. Está baseada em fatos reais, num Deus real, numa criação verdadeira e uma verdade absoluta que é a palavra de Deus. Então, fatos reais, concretos e objetivos, apontando a concretização daquilo que se espera como uma certeza. A certeza de que eu existo e você existe. Que Deus existe e que tudo que existe é obra desse Criador e tudo caminha para a realização e concretização da sua palavra e das suas promessas. Isso traz segurança para o crente, porque nesse universo materialista, sem Deus, caótico, que ordem pode se esperar? Que ordem social, que ordem moral, que ordem ética pode se esperar de uma sociedade assim totalmente alienada de Deus? Esses elementos determinam o nosso modo de compreender a realidade criada por Deus. Desta feita, a fé implica necessariamente aderir às promessas de Deus, que são reais, confiar na palavra de Deus, que é verdade, é verdadeira, e permanecer fiel ao seu Filho, que é Senhor soberano e é Deus, e é o Criador. A fé nos possibilita uma correta compreensão da criação e da realidade e do mundo e da vida, porque há uma razão não tangível, que é o próprio Deus. É uma realidade não tangível, não está sujeito aos instrumentos de análise da ciência, de nenhuma delas a existência do nosso Criador. E a fé é um instrumento gracioso que nos dá uma ponte assim de relacionamento, compreensão, entendimento do real. Concluindo, irmãos, esse assunto não é fácil. Essa lição não é fácil, não, mas temos que afirmar nossas convicções do Deus Criador, da doutrina da criação, das Escrituras Sagradas. E combater todas as ideias e pressupostos, e conceitos materialistas. Está aí
Está aí no estilo de vida das pessoas, está aí na filosofia, né, de uma propaganda comercial. Você pega uma propaganda publicitária, está implícito conceitos materialistas da vida. Né? Está implícito aí em linhas políticas, né? Linhas políticas, está implícito aí conceitos materialistas, sim. E temos que filtrar isso, temos que ser espertos, e ser sábios, e ser cristãos, e sermos bíblicos em nossas posturas, em nossos conceitos, em nossas ideias. O universo não está reduzido a uma série de fatores mecanicistas e desprovido de propósito. Há um Deus que governa, ou seja, existe o certo e o errado. Existe o certo e o errado, sim. Existe, temos que ter essa definição, porque a falta de compreender Deus, como muitos defendem aí, uma ideia materialista, né? Então, se Deus não existe, não tem o certo e errado. Então, você não pode ser preconceituoso com isso, com aquilo. Você tem que aceitar todas as coisas, porque no mundo de hoje, nesse mundo contemporâneo, é assim que tem que ser feito. Não é, não. Não é não, nós cremos em absolutos, num Deus real. É um padrão de Deus, é uma lei de Deus, é uma ética divina, há umas escrituras. Então nós temos posições muito claras em relação à família, ao homem, à mulher, às relações humanas, ao casamento, à vida sexual, tudo isso, a criação de filhos, tudo isso, à luz das escrituras e da ética e do padrão moral que Deus assim nos ensina. A realidade não é a construção de interpretações humanistas ilimitadas e subjetivas de cada um, não. A realidade, o universo, a realidade, todos os seres foram criados com um propósito e é um plano. Você é crente, você tem procurado, meu irmão, a vontade de Deus na sua vida? Você tem procurado, como crente, conformar sua conduta, suas ideias, suas posturas, à luz do ensinamento da palavra do Senhor? Você tem definido a fé cristã, você tem compartilhado a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo, redentor, transformador da sociedade humana, que resgata o homem dos seus pecados. É assim que você vê o ser humano, que carece da graça de Deus, que está perdido em seus pecados, e o evangelho pode curar, salvar, libertar. Você vê assim tudo o que está ao seu derredor, à luz da palavra do Senhor. É assim que você é cristão, nós somos crentes. Temos que ter convicção de nossa fé. E vivemos esta fé, né, numa sociedade ímpia, uma sociedade ímpica e pagã, com seus valores e conceitos e ideias. Estão forjando uma sociedade aí muito fora do padrão de Deus. Temos que ficar muito alerta quanto a isso. Porque há um Criador, o soberano que governa e mantém todas as coisas. Nossa vida não está posta no acaso. Nós somos sustentados por um Deus real, irmão. Tenha coragem de ser crente e defender isso no seu ambiente de trabalho. E está difícil hoje, a coisa está complicada, porque a força e a pressão de uma sociedade não cristã está cada vez maior, né? Somos sustentados por Deus, nada foge ao seu controle supremo, nada está longe do seu querer, nada pode impedir o cumprimento da sua vontade. Levante a bandeira do Evangelho, vista a camisa de Cristo, dê o seu testemunho da fé, amado. Viva esta fé, glorifique o Senhor, amado. Não é só dentro da igreja, não. Tem crente que é só crente dentro da igreja. Quando sai da igreja aí, parece um pensamento, um comportamento mundano, né? Não, é ser crente lá fora. É lá fora que você tem que ser cristão mesmo, né? E defender a bandeira do Evangelho. Esse é o nosso grande desafio, né? Grande desafio da nossa geração é essa. Não é o destino que dirige a nossa vida. Destino, entre aspas. Não são as leis da natureza, ou a sorte ou o azar que nos conduzem. Mas cremos assim, unicamente o Deus gracioso, que com seu poder sustenta e preserva todas as coisas que ele mesmo criou. Tudo para o louvor da sua glória. Portanto, irmão, a fé, o conhecimento da pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Redentor, nos capacita a compreender as verdades eternas de um Deus eterno que se revelou em Cristo Jesus e nos deu a vida eterna em Cristo, nos libertou do pecado. Que experiência gloriosa que nós temos em Cristo Jesus. Transmita isso às pessoas que não têm paz, estão procurando paz. Meu Deus, estão procurando paz aonde? Procurando paz nas coisas desse mundo que não oferece nada, não vão levar a lugar nenhum. O que é material não é tudo o que existe. Deus é espírito, lembra disso? Ele está em toda parte. E Cristo, seu Filho amado, rege o universo.
e sustenta. A finalidade principal da existência humana, da existência humana, é glorificar a Deus e se alegrar nele e fazer sua vontade. Aí é bênção, aí é paz, aí é conforto no nosso coração. Que Deus traga esse alento ao seu coração, meu irmão. Que Deus traga alento à sua vida, essa verdade. Esses conceitos materialistas que estão impregnados em muitas teorias do pensamento contemporâneo. Impregnados aí, né? Assim, a gente vê em toda parte esses conceitos todos. Meus irmãos, isso não leva a nada, nada. É um vazio, é um vazio. É o homem correndo em círculo. Mas nós temos uma proposta maravilhosa e maior. É Jesus, que dá sentido à nossa vida e nos deu a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês, todos nós, com a sua palavra, que possamos glorificar a Ele no culto logo mais à noite, durante a semana, em nossa vida, em nosso devocional, em nosso testemunho pessoal. Que Deus abençoe a sua casa, meu irmão. Ore por nós. Ore pelo nosso conselho, ore pela junta diaconal, ore pelos professores da escola dominical, assista às aulas das outras classes, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, da congregação. Temos irmãos lá participando, o presbítero Nivaldo, o pastor Wellington e a irmã que está lá dando aula também. Prestigie o trabalho de todos os nossos irmãos que têm se superado, têm se esforçado muito para dar o seu melhor. Para dar o seu melhor para ministrar para você, para ministrar para sua família. Então, meu irmão, leve isso a sério, né? Traga a sua criança, mostre o vídeo da sua professora, né? Chame seu filho que é adolescente, olha, vamos assistir aí a aula do professor, lá dos professores que estão ministrando. Não vamos nos entregar a essa zona de conforto, não, e desanimar. Até que as coisas voltem ao normal, né? Voltem ao normal. Mantenha a disciplina espiritual na sua casa. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço. Que Deus te guarde. Amém. Fiquem com Deus.